Então, a gripe espanhola, que aconteceu há cerca de 102 anos atrás, mais ou menos, no qual achei muito interessante estes pequenos conselhos que eram dados sobre o evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar banhos higiênicos com o nariz e com a garganta, evitar as causas de resfriado e tomar quinino na dose de 25 a 50 centigramas por dia. Então, na realidade, temos que avaliar os números numa perspectiva muito real. Do 1º de janeiro até ao dia 2 de abril de 2020 morreram cerca de 50 mil pessoas com coronavírus, mas morreram 3,3 milhões de pessoas, por exemplo, com doenças infecciosas. Morreram 2,1 milhões de pessoas com cancro, morreram 1,3 milhões de pessoas por causas relacionadas com o tabaco e de gripe comum morreram 121 mil pessoas. Portanto, nós temos que avaliar estes dados para entender que, em vez de termos medo ou de estarmos preocupados de uma perspectiva louca, como vimos algumas pessoas, entendemos os números muito bem. Portanto, para entender isto também melhor, precisamos de ir um pouco atrás, ver a teoria da seleção natural, por exemplo, de Charles Darwin, em que ele dizia que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Então é isso que vamos tentar explicar hoje, o que é o nosso sistema imunitário, o que é que ele faz no nosso organismo e como é que este sistema imunitário nos pode ajudar quando aparece algum micro-organismo externo ao nosso corpo. Portanto, nesta perspectiva, dentro da medicina integrativa, portanto, nesta abordagem médica na qual vemos o paciente como um todo, então nós temos que repensar o sistema imunitário. Portanto, nós não damos um tratamento específico para combater um vírus ou para combater uma bactéria, uma doença específica, mas nós ajudamos a que o próprio organismo se consiga autorregular e desbloqueamos aquilo que se chama o meio interno extracelular. Então, tudo no nosso corpo é adaptabilidade, é reação, é compensação a um meio interno alterado. E, portanto, quando falamos em sistema imune em particular, o sistema imune também se está permanentemente a retroalimentar. Portanto, o sistema imune é um conjunto de órgãos e tecidos responsável pelo combate a micro-organismos invasores e que protege então o nosso organismo quando há uma barreira que é exposta. Sabemos que temos os órgãos do sistema imune primários, como por exemplo o timo e a medula óssea, e os órgãos do sistema imune secundário, por exemplo as amígdalas, o baço, as placas de Peyer no intestino, daí que o intestino seja importantíssimo para as questões imunitárias, os gânglios linfáticos e dos quais, por exemplo, o apêndice. Então, o nosso sistema imunitário divide-se em duas partes principais. Uma que nós chamamos a imunidade inata ou natural e outra que chamamos a imunidade adquirida ou adaptativa. A imunidade inata é aquela que pertencem às barreiras epiteliais, por exemplo, as mucosas do nariz, dos olhos, da boca, dos ouvidos, dos órgãos genitais e a própria pele, que nos protegem, portanto, do meio externo ao nosso organismo. E depois a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa é aquela que já é mais complexa, digamos que era o que podíamos chamar já um nível 2, porque já vai ser preciso que aquele bicho que entrou passe as barreiras epiteliais, ou porque não estão íntegras, ou porque o número foi muito superior para que estas barreiras pudessem impedir a entrada deste micro-organismo, e então produzem-se anticorpos e que vão lutar contra este determinado bichinho. Esta imunidade adquirida é ativada então pelo contacto com agentes infecciosos e a sua resposta à infecção aumenta na magnitude da exposição sucessiva ao mesmo invasor.
está aqui mais ou menos esta explicação. Portanto, quando nós temos uma célula que vai apresentar o bichinho, então nós sabemos que podemos, o nosso sistema imunitário, este sistema imunitário, que é o sistema imunitário já, o que eu expliquei, que era o considerado o nível 2, vai se dividir em imunidade celular e imunidade humoral. Esta já é uma figura um bocadinho mais complicada, para os que estão a ver no Facebook não veem a figura, mas basicamente dividimos então este sistema imunitário em resposta TH1 e resposta TH2. Esta resposta TH1, chamada imunidade mediada pelas células e pela inflamação, essencialmente a patógenos intracelulares, nomeadamente os vírus, é portanto esta resposta que nós temos quando temos um vírus a entrar no nosso sistema. A resposta TH2 tem mais a ver com a imunidade mediada pelos anticorpos. Estamos a simplificar muito isto, obviamente. Quando nós temos esta figura, explica que quando nós temos então, por exemplo, aqui os vírus e as bactérias, nós vamos ter uma resposta TH2, mas também existe aqui este slide para mostrar que os coadjuvantes das vacinas, nomeadamente o alumínio, o veneno das abelhas, alguns alergénios alimentares, induzem uma resposta TH2. Por isso é que quando nós comemos determinadas comidas não nos apercebemos que temos uma alergia alimentar, porque não é uma comida, não dá uma resposta alérgica o suficiente para ser considerado uma alergia alimentar, mas temos uma resposta que se chama de hipersensibilidade retardada, e esta hipersensibilidade retardada é o suficiente para criar uma resposta TH2. O que é que isto significa? Que então eu estou a gastar o meu sistema imunitário e quando me vai entrar um vírus ou uma bactéria ou um parasita, eu já não vou ter tanta resposta imunitária como deveria. Este é um artigo de 2013, que fala sobre o cancro, fala sobre as implicações que nós temos em relação aos antigénios, em relação à imunidade celular, e eu trouxe aqui para vos mostrar que de um tecido saudável, que é aquele aglomerado de células que nós vemos em cima, e ou por carcinogénios, como por exemplo alguns alimentos que são carcinogénios, ou por radiação, ou por infecções virais, ou por inflamação crónica repetitiva, ou por alguma mutação genética, este aglomerado de células que é saudável transforma-se, portanto, em células alteradas, vamos lhe chamar assim, que depois, quando o meu organismo não é capaz de as reter e de parar este processo que iniciou esta tumorgênese, vai-me então produzir um tumor e um cancro. Esta figura está espetacular e mostra que na realidade o que nos desenhos, quando eu andei na faculdade e nos desenhos de texto, as figurinhas são as bolinhas, que são os antigénios, que são os anticorpos, que são as células do sistema imunitário, na realidade não são estáticas como nós pensamos, elas viajam por uma rede que se chama a matriz extracelular, que está aqui muito bem desenhada, e esta matriz extracelular, portanto, interessa-nos que esteja limpa e que esteja desintoxicada. Esta matriz extracelular, que existe desde a ponta do meu cabelo até à ponta dos meus pés, portanto, é uma rede ubiquitária, antigamente chamávamos tecido conjuntivo. Esta matriz extracelular é muito importante que esteja desintoxicada e ela é viva, no sentido em que permite as trocas celulares. Já não temos aquele padrão de trocas celulares como antigamente aprendíamos, em que estava uma célula fechada e chegavam lá, por exemplo, os alimentos ou o oxigênio, entravam para dentro da célula, a célula colocava os seus detritos tóxicos, mas sim é um intercâmbio e é portanto, as trocas são completamente dinâmicas porque esta matriz extracelular, através de umas substâncias que se chamam os microtúbulos, entra para dentro da própria célula. Portanto, esta rede
também entra no sistema imunitário. Portanto, aquilo que nós chamávamos antigamente sistema imune, hoje chamamos rede imune. E mais bem do que rede imune, chamamos uma rede psiconeuroimunológica, inclusivamente já, os últimos artigos já indicam a relação entre a psique, a neuro, portanto o sistema nervoso central, a imunologia e a cardiologia. Portanto, seria psiconeuroimunocardiologia. Esta moderna área, como por exemplo este artigo aqui que já é de 2018, de 2008, portanto já não é assim tão moderno, que mostra claramente qual é o efeito do sistema nervoso central no equilíbrio desta resposta imunológica que eu vos acabei de falar, TH1, TH2. O que é que isto quer dizer? Conforme aquilo que eu sinto, portanto a minha psique, vamos lhe chamar as emoções, a minha rede de emoções, afeta o meu sistema nervoso central e também afeta o meu sistema imunitário. Este slide ilustra claramente, ou seja, o stress, por exemplo, eu tenho um fator de stress, por exemplo, aqui a palestra, eu não conseguir ligar o vídeo, isto causou-me stress, portanto, vai-me produzir hormonas de stress, nomeadamente a noradrenalina e o cortisol, e isso vai-me afetar ou a imunidade humoral ou a minha imunidade celular. Em último caso, vai nos levar a uma inflamação. Portanto, estas bolinhas que vocês estão a ver, que são os determinados anticorpos que nós temos no nosso organismo e que depois levam à resolução ou não do fator de stress. Vejam aqui este slide que mostra a relação clara entre o sistema nervoso central e o sistema imunológico. Portanto, há uma relação recíproca entre o meu sistema imune, portanto, que está essencialmente situado no meu timo, em última análise, que me produz citoquinas que vão ao meu sistema nervoso central, e do meu sistema nervoso central eu liberto hormonas e neurotransmissores que me afetam o meu sistema imunitário, nomeadamente o timo. Esta moderna forma de ver a rede imunitária é a chamada medicina de redes. Este artigo é de 2011, portanto nós já temos cerca de 9 anos desde que este senhor Alberto Laso publicou este artigo, no qual diz que a medicina deve ser vista então como um conjunto de redes que se interligam entre si. Vejam, por exemplo, aqui esta rede, que é considerada a rede das doenças humanas, em que todas as doenças de alguma forma têm um toque umas com as outras, portanto, e compartem estes modelos funcionais. Esta rede, por exemplo, que é a rede das doenças metabólicas, este artigo saiu, como vem ali na revista Nature Genetics, portanto, em 2011. Muito importante, então, esta conexão entre o timo e o sistema nervoso central, e especificamente com a glândula pineal ou epífise. Daí ser muito importante uma hormona que se chama melatonina, esta hormona que é responsável pelo nosso adormecimento, ela é maestra do complexo da rede hormonal que se produz a partir do momento em que estamos a dormir. Por isso é que é muito importante as crianças deitarem-se cedo, porque uma das hormonas mais importantes relacionadas com a melatonina é de facto a hormona de crescimento. Então, o timo tem ajuda, entre aspas, de 3 grandes componentes, que são os leucócitos, portanto, como eu já disse, as células do sistema imunitário, a flora intestinal e o sistema enzimático. Portanto, as enzimas também são muito importantes naquilo que se considera a nossa proteção contra micro-organismos. Agora vamos falar um pouquinho dos paradigmas da medicina integrativa, no sentido em que é muito importante que eu me mantenha saudável para eu ter um bom sistema imunitário. Ou seja, eu invisto na minha saúde para que, do ponto de vista funcional, eu consiga ter saúde. Então, o que se considera hoje, modernamente, por exemplo, as influências que têm as toxinas bloqueiam, do ponto de vista regulatório, o meu metabolismo, também bloqueiam o meu sistema imunitário.
Então nós não sabemos a causa de muitas doenças do ponto de vista convencional, mas em termos integrativos nós consideramos que as doenças devem ser tratadas como um todo, em que existem imensas causas a concluir para um determinado fim e esse fim será um sintoma e depois uma doença, ou um conjunto de sintomas que depois levam a uma doença. Quais são os bloqueios regulatórios mais importantes e mais significativos? São de natureza tóxica, portanto os metais pesados, que infelizmente não damos muita importância do ponto de vista convencional, o mercúrio, o chumbo, o paládio, as toxinas, tanto as toxinas presentes nos alimentos, como as toxinas presentes nas infecções dos meus dentes, na disbiose crónica do intestino e também as alergias alimentares. Então vamos considerar, ou considerava-se antigamente, porque hoje modernamente já se faz outro tipo de consideração, consideramos que o nosso organismo seja como um barril, agora cada um escolhe o barril que quiser, quem quiser escolher um barril de cerveja, escolhe um barril de cerveja, então temos um barril e este barril vai ficar cheio ao longo da minha vida, ou por sobrecargas tóxicas, ou por excesso de acidez, ou porque eu tenho infecções, ou porque eu tenho alterações eletromagnéticas. O conjunto de todas estas sobrecargas é o que vai determinar que eu esteja mais ou menos saudável. Hoje, modernamente, nós chamamos a este barril expossoma. Então, falando um pouquinho da sobrecarga tóxica, portanto, o que são toxinas? O que é que as toxinas fazem? As toxinas bloqueiam a normal regulação aos processos adaptativos do corpo. Infelizmente, do ponto de vista convencional, nós ligamos muito pouco àquilo que sejam as toxinas. Existem muitas doenças com sobrecargas tóxicas concomitantes, nomeadamente a colite ulcerosa, o cancro, a fibromialgia, a esclerose múltipla, a maioria das alergias. Então, todas estas doenças que, infelizmente, convencionalmente não temos uma cura, temos um follow-up, se realmente procurássemos as causas, nomeadamente os metais pesados, iríamos encontrar que estes pacientes têm sobrecarga de um ou mais metais pesados. Então, uma toxina, do ponto de vista científico, é uma substância biológica que provoca danos à saúde de um ser vivo. Nós vivemos num mundo rodeado de toxinas. Uma pesquisa que eu fiz ontem na PubMed, que é o canal que se usa do ponto de vista médico para pesquisar artigos científicos, existem 332 mil artigos que falam de toxinas e de sobrecarga tóxica, como cada um de vocês pode entrar na PubMed e verificar. Então, nos últimos 100 anos entraram 18 milhões de compostos químicos novos, a maioria não completamente estudados a interação com o corpo humano, e as toxinas dividem-se essencialmente em dois tipos: as toxinas endógenas, que são aquelas toxinas que eu fabrico no meu próprio organismo, e as toxinas exógenas, são as toxinas exteriores a mim. Então, muito rapidamente, as toxinas endógenas são toxinas que o meu corpo produz, tanto fisiologicamente como anormalmente. O que é que o meu corpo produz fisiologicamente? Por exemplo, colesterol, triglicerídeos, adrenalina, ácido úrico. Então, todas estas que não são consideradas toxinas, exceto se eu não as excretar, portanto, todos estes produtos de metabolismo, se eu não as excretar, vão ser tão prejudiciais como as toxinas externas. Nós sabemos, por exemplo, que o colesterol em excesso dá origem a uma condição, que é a dislipidemia, e que para isso alguns pacientes tomam medicamentos para baixar o colesterol. Nesta perspectiva que eu estou a explicar, então há mais lógica em desintoxicar o ponto no qual o meu colesterol subiu porque não foi excretado e permitir que isso se regule de um feedback negativo e, portanto, eu não tenha que tomar um medicamento para baixar o colesterol, mas eu favoreça então a excreção do colesterol. E as toxinas que são produzidas no corpo em condições anormais, por exemplo, o CO2, o H2O e alguns radicais livres. Quais são as toxinas endógenas que podem ser acumuladas no meu corpo e provocar-me uma doença? Por exemplo, materiais dentários, por exemplo, implantes médicos ou focos bacterianos, a maioria encontram-se nos dentes, podem-se encontrar no apêndice e algum foco bacteriano de alguma cirurgia que não tenha ficado bem
do ponto de vista imunológico, não tenha ficado bem resolvida. Também temos as toxinas endógenas, chamadas toxinas psicológicas, ou seja, como eu já falei, quando eu tenho pensamentos negativos, quando eu tenho excesso de stress, quando eu tenho alguma doença psicossomática, que é uma doença que resulta exatamente deste stress da nossa vida, do dia a dia, e então causa-me uma doença. Quais são as toxinas que vêm de fora? Podemos considerar 3 tipos de toxinas principais: as toxinas físicas, químicas e biológicas. As toxinas físicas são aquelas que, por exemplo, nos irradiam. A irradiação, os campos eletromagnéticos, a própria radioatividade, os metais pesados, algumas ainda vamos falar hoje. As toxinas químicas, o exemplo mais claro é o fumo do tabaco, é a poluição ambiental, os inseticidas, os produtos de limpeza e depois as amálgamas e os metais pesados. E as toxinas biológicas, sejam, por exemplo, as bactérias, os fungos, os vírus, os aditivos e corantes alimentares e toda a nossa alimentação que é inflamatória, que é ácida. Relembro aqui que o professor Otto Warburg ganhou em 1931 o Prémio Nobel da Fisiologia, porque ele conseguiu relacionar a respiração das células cancerosas. E eu queria parar aqui um pouquinho, porque está provado já desde 1931 que de facto quando nós consumimos açúcar refinado vamos diminuir o nosso sistema imunitário. Este artigo, que é de 2016 no Journal of Tumors, indica claramente que as células imunitárias, a linha branca, chamadas os leucócitos, que vocês veem aqui na vossa figura do lado esquerdo, que quando tem os CCCs, que é a vitamina C, portanto, quando não existe muito açúcar, as células estão expostas a um vírus ou uma bactéria e conseguem absorver a vitamina C e vão ser imunologicamente competentes. Este é o termo que devemos usar. Vemos na figura do lado direito, espero que isto não esteja trocado, espero que a vocês não vos apareça trocado. Bem, mas a figura em que aparece um S de sugar, então quando o açúcar entra para dentro da célula, a célula não é capaz de absorver a vitamina C e portanto vai ficar imunocomprometida. Então é muito importante, quando nós comemos açúcar, a reatividade das células imunológicas diminui devido à menor entrada de vitamina C nas células. Então, as toxinas estão presentes desde que nós nascemos praticamente e vejam esta figura que mostra muito bem esquematizado o que acontece quando eu emagreço. Ou seja, eu tenho uma determinada carga X de toxinas. Quando eu emagreço e eu não limpei, eu não desintoxiquei a minha matriz extracelular, eu fiquei com a mesma carga de toxinas, só que com menor peso. As imagens vêm-se através do YouTube, portanto quem quiser ir ao YouTube ou pelo Zoom, as imagens vêm-se através do YouTube ou do Zoom. Portanto, quando eu emagreço e eu continuo com a mesma carga tóxica, o que é que isso significa? Significa que existe uma sobrecarga tóxica, o meu organismo vai para menor peso corporal ter mais sobrecarga tóxica e, portanto, vai criar gordura e eu vou reganhar peso. Portanto, quem tem dificuldade para entender porque é que ao longo da vida foi ganhando e perdendo peso, esta é a explicação, porque perde peso sem verdadeiramente diminuir a sobrecarga tóxica. Enquanto que, por exemplo, quando passamos, vejam, quando eu faço a desintoxicação, ou seja, daquela sobrecarga tóxica, eu perco peso, mas perco peso através da remoção das toxinas e da perda de tecido adiposo, a maioria das toxinas são lipossolúveis, portanto acumulam-se no tecido adiposo, então eu vou manter-me com o meu peso e ter todo o meu metabolismo a funcionar adequadamente.
Bom, são alguns artigos científicos para vos demonstrar, por exemplo, este que mostra como é que os solventes orgânicos causam doenças autoimunes, o lúpus, que é uma doença que pode ser induzida por medicamentos, e a pílula que provoca hiperatividade das células da linha B e risco de doenças autoimunes. Portanto, o que é que nós chegamos à conclusão hoje em dia? Que os nossos mecanismos de defesa são primitivos, com todos estes novos tóxicos ambientais, e são os responsáveis por aquilo que nós chamamos as style life diseases, ou seja, as doenças da moda, diabetes, o cancro, a obesidade, a hipertensão. E então, agora falando um bocadinho de dieta, portanto, a pergunta é: qual é o aspecto que vocês querem ter? Claro que nós sabemos que existem os falsos magros, não é o caso aqui destes 3 meninos, mas os falsos magros têm muita sobrecarga tóxica, mas na realidade é muito importante mantermos o peso adequado. Falando então de dieta, sabemos que devemos consumir alimentos frescos e devemos consumir peixe de mar. Aqui esta explicação é quais são os alimentos que nos fazem pior. Então, sabemos que os alimentos enlatados são tóxicos, sabemos que o peixe de viveiro é tóxico porque é alimentado com ração, nomeadamente é cancerígeno, sabemos que o adoçante também é cancerígeno, sabemos que os pesticidas são cancerígenos, por isso devemos consumir produtos orgânicos, e os alimentos que comprovadamente causam cancro são margarina, batatas fritas, a maioria dos alimentos processados, porque contêm uma substância chamada acrilamida, que é uma substância que está muito provado que provoca o cancro, se vocês pesquisarem na internet. Também quando cozinhamos alimentos a altas temperaturas e também quando consumimos substâncias que incluem aspartame na sua composição, nomeadamente os refrigerantes, que são adoçados, que são os diet, o glutamato monossódico e óleos poliinsaturados como óleo de milho, embora em Portugal não tenhamos muito o hábito de consumir óleo de milho. E depois há os alimentos que promovem o cancro, como já falamos, o açúcar refinado, os produtos que contêm farinha de trigo refinada, os refrigerantes e os laticínios de origem animal. Estes são alimentos que promovem o cancro. Portanto, não são como os primeiros que falamos, por exemplo, a acrilamida e os adoçantes que comprovadamente já estão relacionados como carcinogénicos, mas estes promovem o cancro. Os antagonistas de tratamentos, ou seja, quando nós temos um paciente com cancro e estamos a fazer um tratamento anticancro, sabemos que estes pacientes não devem beber álcool, não devem beber café e não devem beber águas fluoradas ou com cloro. Portanto, devemos ter o cuidado a estes pacientes de eliminar água com flúor e com cloro. E depois temos alimentos que se chamam immune distractors, ou seja, são alimentos que vão distrair o nosso sistema imunitário, ocupando o nosso sistema imunitário e de forma que ele está menos imunocompetente a ir para as células cancerosas, nomeadamente a carne de vaca, o peru, na realidade qualquer proteína animal que seja estranha ao corpo. Então, do ponto de vista, tanto do grande paradigma que tínhamos para falar hoje, muito importante, era a dieta, agora vamos falar um pouco daquilo que se chama os focos disruptivos. Os focos disruptivos são focos subliminares de inflamação não perceptível no corpo, ou seja, quando eu tenho uma infecção, uma inflamação ou uma infecção silenciosa, como por exemplo, cicatrizes antigas de cirurgias antigas, dentes digitalizados que estejam com uma infecção silenciosa, uma inflamação crónica nas amígdalas ou os focos de sinusite crónicos, mas não ativos, portanto a pessoa não tem dor de sinusite, não tem dor de amigdalite, mas tem ali uma inflamação crónica. As parasitoses intestinais sem sintomas, ou seja, a pessoa não tem sintomas de que tenha um parasita, mas tem parasitas no intestino. E muito, muito frequente são problemas ginecológicos silenciosos ou as cicatrizes da cesariana. Portanto, tudo isto
entra num campo chamado os focos disruptivos, e estes focos disruptivos, portanto, naquele sítio em que aparentemente eu não sei que não tenho nenhum problema, porque eu não me dói nada, e eu tenho esta, como se fosse uma cicatriz, mas, por exemplo, nas amígdalas pode não ser uma cicatriz, pode ser uma infecção crónica que eu tenha, e isso vai-me causar uma alteração da polaridade das células dessa zona e causa-me uma alteração nos campos eletromagnéticos do meu corpo. Há algumas doenças que já têm uma relação com estes focos disruptivos, nomeadamente, muito importante, a esclerose múltipla, as poliartrites, portanto, problemas articulares de uma forma generalizada, as dores crónicas de cabeça e problemas a nível intestinal. Esta área é uma área que eu gosto muito, tenho muitos amigos que se dedicam à área da odontologia neurofocal. É muito importante a forma como nós temos a nossa saúde dentária, mas pelo que eu vos estou a explicar, vocês podem ter um foco dentário alterado e não ter propriamente um sintoma como uma dor. Então é muito importante que possam consultar um médico dentista integrativo, um médico dentista biológico que vos possa ver como um todo, digamos assim. Então, quando temos este tipo de problemas ou quando temos material utilizado na boca que pode agravar a nossa saúde do corpo, temos que estar atentos a isto. Bom, o que é mais importante? Vamos passar isto à frente. Agora, vamos falar de um tema que se chama as geopatias ou geopatologia, tem a ver com as linhas que formam as linhas telúricas ou geomagnéticas que envolvem a Terra, e quando nós temos o cruzamento destas linhas, chamadas linhas de Hartmann e linhas de Curry, e se calha da minha cama, por exemplo, vejam este exemplo aqui, que é da minha casa, em que há uma das camas que calha em cima do cruzamento de uma linha de Hartmann e de Curry. Então, nós devemos fazer um estudo geopatológico das nossas casas, porque existem alguns sintomas, por exemplo, dores generalizadas, articulares, dores de cabeça e alguns tipos de cancro que estão relacionados com o cruzamento destas linhas ser, por exemplo, onde eu durmo. Ora, se eu estou 8 horas sujeita ao cruzamento de uma linha, este impacto eletromagnético vai ter um impacto na minha saúde. Portanto, esta é a teoria de que a ação patológica é influenciada pela Terra, principalmente na forma de radiação. Muito bem. Os metais pesados. Os metais pesados, as intoxicações por metais pesados são as mais frequentes na civilização atual, provavelmente são mais frequentes que a nicotina e o álcool. Infelizmente damos pouca importância a isto do ponto de vista convencional, porque em termos convencionais nós estudamos a intoxicação por metais pesados do ponto de vista agudo, ou seja, quando eu tenho uma intoxicação aguda, vou ao hospital, meço a minha análise de metais pesados no meu sangue e vou verificar se atingiu valores tóxicos ou não. Aqui estamos a falar numa intoxicação crónica. Por exemplo, o mercúrio é sem dúvida o número 1 de toxicidade que nós podemos ter, principalmente por causa das amálgamas de mercúrio. As amálgamas de mercúrio podem libertar entre 3 a 17 microgramas de mercúrio por dia, e o mercúrio é citotóxico. Portanto, o que é que isto significa? Significa que antigamente, portanto, a partir do momento em que se começou a usar mercúrio até há poucos anos, quando se deixou de usar mercúrio, temos uma faixa muito grande de população que tem as amálgamas com mercúrio. Então eu aconselho sempre a serem vistos por alguém que possa entender em que ponto é que estão os dentes, fazer um estudo dos metais pesados, fazer uma ortopantomografia dos dentes e avaliar especificamente se isso está a fazer uma sobrecarga tóxica ou não.
principalmente quando temos alguma doença autoimune, como por exemplo o lúpus, o líquen plano, a doença de Crohn, colite ulcerosa, Alzheimer, Parkinson. Portanto, as doenças neurodegenerativas estão muito relacionadas com a sobrecarga de metais pesados. O segundo a ser mais frequente é o alumínio, e o alumínio é coadjuvante a algumas patologias e também existe nas doenças neurodegenerativas. Portanto, classicamente, nós podemos avaliar se um paciente tem ou não metais pesados quando estamos perante as seguintes patologias: esclerose múltipla, doença de Parkinson, síndrome de fadiga crónica, a asma, a sinusite crónica, cistite crónica, a infertilidade de causa idiopática e colite ulcerosa e doença de Crohn. Em relação, por exemplo, à infertilidade, este artigo que eu encontrei ontem da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, do professor Gerard, que é do Departamento de Fertilidade, e ele escreve que intoxicação por mercúrio deve ser a causa mais frequente da infertilidade na mulher, nomeadamente mais frequente do que os problemas hormonais. Portanto, temos que rever a forma como estamos a ver a infertilidade. Este é um exemplo de um artigo que fala exatamente na toxicidade por metais pesados e a fertilidade. E este é outro artigo que mostra como é que o chumbo e o arsénico estão mais altos em mulheres inférteis. Portanto, do ponto de vista dos metais pesados, e para resumir, sabemos que o mercúrio existe nas vacinas, estamos cada vez a tomar mais vacinas, sabemos que o mercúrio existe nas amálgamas dentárias, sabemos que o alumínio existe nos desodorizantes, muito cuidado com os desodorizantes não podem conter alumínio, e também sabemos que o alumínio existe na maquiagem. Sabemos que o alumínio está em algumas latas e que o arsénico e o chumbo estão na água. Sabemos que o cobre existe na pílula anticoncepcional, portanto, cuidado para quem toma a pílula, e trouxe-vos aqui 2 artigos que indicam, só muito rapidamente, porque não podia ficar indiferente a isto, que mostram como é que a pílula anticoncepcional, por exemplo, tem a ver com o desenvolvimento de algumas doenças autoimunes e com o aumento do risco de cancro, por exemplo, de cancro da mama. Sabemos também que o cádmio, o alumínio, o mercúrio e o chumbo existem nos cigarros, portanto, se dúvidas houvesse que não devemos fumar, aqui está mais uma delas, e sabemos que o cádmio é carcinogénico, portanto, pode ser esta uma das vias pelas quais o tabaco seja carcinogénico. Então, outro grande capítulo que nos altera o nosso sistema imunitário são as radiações eletromagnéticas. Vivemos num mundo cada vez mais com mais radiação, todos temos telemóvel, alguns temos 2 telemóveis, cada telemóvel é um pequeno emissor e receptor de radiação, além disso temos os postos de emissão de radiação, e todas as nossas casas têm router. Então, as radiações que se libertam pelo Wi-Fi, já está comprovado que causam stress oxidativo, portanto que afeta a funcionalidade de vias de sinalização que são aproveitadas pelos vírus para garantir a sua própria replicação. Esta é uma das explicações que possa justificar porque é que no primeiro sítio onde apareceu o vírus que está a causar esta pandemia, porque realmente existia lá muita radiação 5G. Então, também a radiação Wi-Fi provoca danos a nível testicular e na linha da espermatogênese, provoca efeitos neuropsiquiátricos, nomeadamente alterações no eletroencefalograma, provoca danos no DNA celular, o que está relacionado com cancro e mutações na linha germinativa e algumas alterações endócrinas. Então, o sinal 5G, de 5G a 60, ressoa com moléculas de oxigênio e dá ao oxigênio uma polaridade reversa que o torna muito menos utilizável para o corpo humano. Conselho: desliguem o router à noite e desliguem os telefones. Quando se diz desliguem o telefone, não é colocar em modo voo, é desligar o telefone pelo menos quando vamos dormir, que é quando estamos mais sujeitos à radiação.
e também podem deixar o telefone fora do quarto. Agora, falando um pouquinho de emoções e sistema imunitário. Então, a importância da nossa emocionalidade na afetação do meu sistema imune indica que eu tenho que ter cuidado na forma como é que estou emocionalmente, se eu quero ou não estar protegida. Portanto, no momento em que estamos muito preocupados em saber se vamos ou não ficar infectados com um vírus, devemos estar preocupados com a nossa emocionalidade. Então queria-vos mostrar esta figura que foi descrita por um senhor chamado David Hawkins, que ele mostra os níveis de consciência de acordo com a frequência vibracional em hertz, ou seja, quando eu tenho emoções de culpa, vergonha, ou apatia, ressentimento ou medo, o meu corpo vai processar uma frequência abaixo de 100 Hz. Portanto, eu posso dizer que, do ponto de vista eletromagnético, eu vou estar contraída. Se eu estou numa frequência de aceitação, de amor, de satisfação, de paz interior, aquilo que se poderia chamar uma iluminação, então o meu campo eletromagnético está mais expandido e eu consigo ir de uma frequência de 350 a 400 Hz até uma frequência de 1000 Hz. Relembro também, para quem não sabe, que os vírus têm uma frequência vibracional baixa, portanto também nos atacam ou passam as nossas barreiras quando eu estou com esta frequência de culpa, ressentimento, apatia, medo, raiva. Esta é a área, como eu já disse, estudada pela psiconeuroimunologia e muito interessante este artigo de 2013, que mostrou quando eu tenho tendência para emoções positivas, eu estou com mais resistência às chamadas gripes. Então, vejam aqui esta explicação. Do lado esquerdo, onde diz Negative Emotional Style, eu estou com mais medo, estou preocupada, tenho raiva, tenho ressentimento. E então eu vou ter sintomas de gripe. A maioria destas pessoas tiveram sintomas de gripe. Quando eu sou mais bem disposta, estou mais alegre, estou com paz, a maioria das pessoas não teve sintomas de gripe. Portanto, isto indica claramente a relação entre um estilo de vida, que se podia dizer positivo, ou de aceitação das minhas emoções, adaptação das minhas emoções, e a gripe. E está muito na moda, é fácil percebermos hoje em dia como é que isto se aplica à nossa pandemia. Portanto, o stress psicossocial está aprovado que diminui a eficácia do meu sistema imunitário. E vejam, por exemplo, a aura de uma pessoa com raiva ou com ira ou com ressentimento. Esta aura está entrecortada e não deveria ser assim, deveria ser um halo muito bem definido à volta da pessoa. Então, esta senhora foi a Candace Pert, ela escreveu um livro sobre os receptores opioides e é ela que lança então este campo de investigação da neurofarmacologia molecular, que indica que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos literalmente se traduzem em cadeias de aminoácidos no corpo. Portanto, significa que os meus pensamentos, os nossos pensamentos, alteram o nosso DNA, quer para melhor, quer para pior. Portanto, eu sou aquilo que eu penso e, portanto, quando eu envelheço ou quando eu estou doente, quando eu envelheço mal ou quando eu fico doente, então isso resulta de toxinas e de emoções negativas que vão ocupar os receptores do meu corpo e tornam-nos incapazes de absorver os nutrientes necessários. Então, o pensamento cria a doença quando há uma incoerência entre aquilo que eu faço, aquilo que eu digo e aquilo que eu penso. Tudo isto que nós falamos até agora, portanto as toxinas, tanto as toxinas físicas como as toxinas químicas, como as toxinas emocionais, como as toxinas mentais, fazem parte do que se chama o expossoma. Portanto, o expossoma é a totalidade
da exposição à qual o indivíduo é submetido, desde a concepção até à morte. Vejam, por exemplo, o que saiu num jornal de 2017 sobre o expossoma da pele, para dar um exemplo para que entendam o que é então o expossoma. Então, o expossoma da pele é o conjunto de exposição que eu tive ao longo da minha vida de, por exemplo, radiação solar, de poluição, de tabaco, excesso de temperatura, a nutrição, o stress e a falta de sono. Então, estes são os mecanismos que comprovadamente vão afetar o envelhecimento da minha pele. Portanto, quando alguém nos pergunta, ou quando alguém pergunta a algum de vocês, se for profissional de saúde, como é que pode melhorar o aspecto da pele, então vamos diminuir o expossoma dessa pessoa, especificamente em relação à pele. Vejam este outro artigo que mostra, por exemplo, o expossoma em relação ao acne. Então, o que é que está provado que é verdadeiramente importante numa pessoa com acne? Os fatores ocupacionais, a nutrição, a medicação, os poluentes ambientais, os fatores climáticos e o estilo de vida psicossocial. Isso é o que me vai afetar a possibilidade de eu ter ou não acne. Então, o expossoma ao longo da minha vida indica a probabilidade de eu ir sofrer de determinada doença ou não. Relembrar, e este artigo é novo, saiu em 2019, relembrar que o expossoma começa desde a concepção. Portanto, a sobrecarga tóxica que os meus pais têm vai passar para mim e eu vou passá-la para os meus filhos com tudo aquilo que eu fui ganhando de mal em termos de sobrecarga tóxica ao longo da minha vida. Portanto, a qualidade do ar, volto a referir, os químicos industriais, os pesticidas, a radiação, a comida que é processada, a água que não está nas melhores condições, o tabaco, as medicações que nós tomamos, a maioria das medicações por automedicação, a atividade física ou a falta de atividade física e o stress psicossocial, ao longo da minha vida, altera a minha farmacocinética e a minha farmacodinâmica do meu expossoma e isso vai alterar o meu fenótipo de saúde. Está bonito isto, digam lá, está muito bonito, eu gostei. Então, resumidamente, quais são os hábitos bons ou maus que eu tenha? Vamos lhe chamar aqui hábitos inflamatórios, de forma a que depois possa-vos dar umas dicas de como melhorarmos então o nosso sistema imunitário para estarmos menos preocupados em podermos ou não ter o vírus. Então, em termos de inflamação, temos a dieta inflamatória, que já falamos, portanto, o sedentarismo, olhar para ecrãs por muito tempo, a exposição a toxinas, a negatividade, quando eu sou uma pessoa pessimista, a chamada monkey mind, ou seja, quando eu estou sistematicamente a pensar, o emotional eating, quando eu como por fatores emocionais, o isolamento social, que neste momento estamos todos a passar um isolamento social, e a falta de um propósito superior de vida. Então, o sedentarismo é de facto um hábito inflamatório, até modernamente se diz que o sitting is the new smoking, portanto o facto de estarmos muito tempo sentados. Os americanos passam 10 horas por dia a olhar para um ecrã, são dados da CNN 2019, e isto vai reduzir a concentração e vai ter um impacto cerebral que não sabemos até que ponto possa levar a uma atrofia cerebral. Portanto, quando acharem que estão a ficar muito atrofiados da cabeça, olhem menos para o telemóvel, porque neste caso o grande problema é que nós agora passamos muito tempo a olhar para o telemóvel, já não é só para os computadores o que temos que trabalhar, ou para a televisão, é também o telemóvel. Então, do ponto de vista do sistema imunológico, o que é que precisamos de saber? Se, portanto, além do sedentarismo, este é um segundo ponto, se a gravidez foi planeada ou não, a gravidez da mãe como é que correu, se a mãe tinha doenças, tinha metais pesados, se o parto foi instrumentalizado, se aquele bebê mamou exclusivamente da mãe, pelo menos até aos 6 meses de vida, quais eram os hábitos de sono do recém-nascido, porque isto é importantíssimo para que o recém-nascido, futura criança, futuro adulto, tenham um bom sistema imunitário. Qual é o ambiente eletromagnético do bebê?
se eu não ponho o router perto do sítio onde está o bebê a dormir, não tenho telemóveis no quarto onde o bebê está a dormir, não falo com o telemóvel à beira do bebê. Depois, a introdução precoce de alimentação diversificada, temos que ter cuidado com a introdução da alimentação, a introdução precoce de alguns medicamentos e as vacinas, não sabemos até que ponto possam influenciar o nosso sistema imunitário. Então nós dizemos que devemos fazer um walking em vez de um sitting. Hoje estamos confinados às nossas casas, portanto, de qualquer forma, eu penso que é sensato darmos uma volta ao quarteirão e darmos esta volta, mas estando presentes. O que é que isto quer dizer? Termos em atenção aos nossos sentidos. Quando vão a dar a volta, não vão olhar para o telemóvel. O que é que vocês veem? Olhem para o céu, olhem para as árvores, o que é que ouvem, o que é que cheiram, o que é que sentem. Façam um passeio de bicicleta ou comprem uma bicicleta elíptica. Quando pudermos sair, aprendam um desporto novo ou inscrevam-se na próxima corrida da cidade. A cidade do Porto tem algumas corridas interessantes. Passarmos tempo na natureza, de preferência sem telemóvel, e assim que seja possível, interatuarmos com a nossa família e com os nossos amigos com o telemóvel desligado. E muito importante, e isto é importante para o sistema imunológico, olhar diretamente nos olhos do interlocutor e sorrir. Para quem esteja em casa, ou com crianças, ou com idosos, para garantirmos que lhe estamos a dar tudo o que é possível em termos imunitários, é preciso abraçar, é preciso beijar. Isso é o que vai provocar aquela onda de hormonas que, em última análise, nos vai aumentar estas células imunológicas. Isto já falamos, vivemos num mundo químico, temos xenobióticos, então temos que ter cuidado com a lavagem do cabelo, com a lavagem do corpo, o que é que usamos para nos maquiar, a limpeza da casa, os pesticidas dos vegetais, o cozinhar em louça não aderente, o beber de garrafas de plástico. Cuidado com isto, porque o plástico tem uma substância que se chama bisfenol A, que é um xenoestrogénio. O hábito de higienizar as superfícies com químicos e antibacterianos não é preciso, e o hábito da automedicação. Tomamos muito anti-inflamatório, tomamos muito antihistamínico, tomamos muitos antiácidos e isto vai alterar o nosso sistema imunológico. Em relação ao ponto da negatividade, nós temos 60.000 pensamentos por dia e 90% destes pensamentos são repetitivos. O que quer dizer que 9 dos meus pensamentos são pensamentos repetitivos. E para a maioria dos humanos, estes pensamentos repetitivos são negativos. E podemos dizer que estes pensamentos negativos e pessimistas são inflamatórios. Então, preste atenção ao seu pensamento, habitue-se a praticar a positividade, verifique os triggers, o que é que o faz ter um pensamento negativo. E temos que fazer o contrário, ria mais, seja amigo de pessoas positivas, seja paciente consigo mesmo, porque temos que ter cuidado, porque demora a abandonar a negatividade. E eu ia dizer qualquer coisa que já não sei o que era. Há uma técnica que eu adoro particularmente, que é quando verifiquem que estão a ter um pensamento repetitivo, essencialmente se o pensamento for negativo, trinquem a língua. Literalmente trincar a língua. Quando trincamos a língua, interrompemos o fluxo de pensamento porque a nossa atenção, em termos cerebrais, vai se dirigir para o foco doloroso que eu estou a provocar a mim mesma. E também podem usar essa técnica para quando lhes apetecia dizer alguma coisa ou dizer alguma asneira ou mandar alguém àquela parte, trincam a língua. Bom, outro ponto inflamatório é o chamado monkey mind, a mente sem descanso, a mente que não se concentra, que fica a saltar de assunto em assunto como um macaquinho. Infelizmente, nós só conseguimos atenção por 30 segundos. O que é que isto, por exemplo, quer dizer? Quer dizer que podem estar a ouvir-me e estar com a televisão ligada, ou podem estar a ouvir-me e estar a ler um livro. Significa que cada vez mais o ser humano perdeu a capacidade de estar focado a fazer uma coisa de cada vez. Então, 2 vezes por dia, durante 5 minutos mais ou menos, respirem
profunda e lentamente e pensem só numa coisa, que é na respiração. Quando dedicam a pensar na respiração, estão-se a focar na respiração e estão a obrigar os vossos pensamentos a estar exatamente naquele foco, e isso vai nos permitir habituar-nos a treinar a nossa mente. Depois, outro hábito inflamatório é o emotional eating, portanto é comer comida para aliviar o stress. Isto vem muito dos filmes americanos, quando nós vemos que eles se divorciam ou se zangam e então sentam-se no sofá a ver televisão, a chorar e a comer um enorme pacote de gelado. Então, meus amigos, verifiquem se têm ou não este hábito inflamatório e façam o seguinte, por exemplo, se estão a achar que vão comer por uma questão emocional, parem, ouçam as vossas 3 músicas favoritas e dancem um bocadinho antes de comer. Deem um pequeno passeio mesmo que dentro de casa. Faça 20 respirações forçadas, que isso vai lhes provocar um estado de alcalose e vai diminuir essa necessidade de comer. Tomar um duche com uma esfoliação vigorosa, ver um filme ou uma comédia sem o telemóvel, só para simplesmente se rirem, beberem água, que isso vai permitir que diminua essa ansiedade para comer, e escrever durante 15 minutos, sem pensar o que estão a escrever, simplesmente escrever, vai drenar então essa emoção. O isolamento social é um hábito inflamatório, estamos a viver um isolamento social forçado, mas quando isto puder passar, verifiquem se tinham muito isolamento social. Cada vez estamos mais em isolamento social porque cada vez vivemos muito para a tecnologia e saímos pouco. Então, quando pudermos, passem o dia com uma pessoa que gostam, falem da vossa vida, escrevam uma carta a alguém com a mãozinha e mandem pelo CTT. E por último, a falta de propósito de vida. A falta de propósito de vida é o meu life meaning. Porque é que eu estou aqui? Está profundamente relacionado com a satisfação e o bem-estar. E isto, o facto de haver alguém que não tenha um propósito de vida é um hábito inflamatório. Então o que é que eu aconselho? Que possam escrever o chamado mission statement, ou seja, qual é a minha missão de vida? Isso vai ajudar claramente a definir prioridades. Podem se juntar a um grupo de estudo espiritual, façam uma viagem pelas correntes espirituais no mundo, vão visitar países que têm outras correntes espirituais, aprendam uma coisa nova por ano, por exemplo, uma língua nova, aprendam uma língua nova por ano, vão aprender uma dança nova e, muito importante, recomecem algo que adoravam fazer na adolescência, em adultos jovens e que pararam pela rotina da vida, e também podem fazer voluntariado, que isso nos ajuda a definir as nossas prioridades. Bom, então agora, antes de passarmos à parte final, falar só um pouquinho sobre os vírus. O que é que são isto dos vírus? Os vírus são uns parasitas obrigatórios que nos causam umas doenças denominadas viroses, são tão pequeninos que conseguem invadir as células, nomeadamente as células de organismos unicelulares, e possuem uma cápsula feita de proteína onde está o seu material genético. Os vírus provavelmente existiram desde que as primeiras células vivas evoluíram primeiramente e são difíceis de identificar porque eles não formaram fósseis. Os vírus são muito pequeninos, como vocês veem aqui, os vírus existem desde que nós conseguimos ter o microscópio eletrónico, porque os vírus têm um tamanho de mais ou menos 100 nanómetros. Então, em termos do vírus propriamente que obrigou-me a fazer esta palestra, para todos estarem mais calmos em relação ao sistema imunitário, então, não sabemos muito bem a origem deste vírus em relação aos morcegos, em relação a outros animais domésticos. Este vírus infecta, precisa de um hospedeiro, neste caso é o homem, infecta essencialmente através de uma enzima
que é do receptor da enzima conversora da angiotensina. Esta enzima existe muito no pulmão, daí haver uma aptidão para o pulmão, e obviamente que este vírus é mais suscetível em pessoas com doenças pré-existentes ou acima dos 65 anos, porque acima dos 65 anos nós temos uma condição chamada imunossenescência, ou seja, é quando o meu sistema imunitário, por toda a sobrecarga que eu fui tendo ao longo da minha vida, está a ficar velho. Eu sei que a minha mãe vai ficar chateada de eu estar a dizer isto, mas é isto que se chama imunossenescência. Então significa que eu, acima dos 65 anos, ou pode ser mais, se eu tenho um bom sistema imune, eu posso só entrar em imunossenescência aos 80 anos. Tudo vai depender realmente da minha capacidade imunológica. Significa que eu tenho menos CD8 e tenho mais interleucina 6, o que me vai provocar mais inflamação. Então, o meu sistema imunitário envelhecido vai permitir que eu fique mais, que seja mais fácil os vírus entrarem no meu organismo. Vamos então ver rapidamente que tratamentos ou que prevenção nós podemos ter em relação aos vírus propriamente ditos, de acordo com a filosofia e a teoria da medicina integrativa. Todas as ideias, sugestões, conselhos que eu vou dizer agora são meramente informativos, têm um caráter pedagógico, são para ser feitos em casa e não substituem uma consulta ou um tratamento médico hospitalar. Em termos de dieta para a prevenção de doenças infecciosas, particularmente importante para crianças e idosos, temos que ter uma dieta anti-inflamatória, temos que beber bastante bebida quente, os banhos de água quente vou explicar como é que se faz, o chá de cebola e, muito importante, na perspectiva imunológica regulatória, é não baixarmos a febre. Então, do ponto de vista da dieta, quando nós temos uma infecção vírica ou quando nós queremos proteger-nos de uma infecção vírica, por exemplo, se eu sei que tenho doenças concomitantes e estou preocupada, então o que é que eu devo fazer? Eu devo cortar a proteína animal, fazer um jejum durante 2 ou 3 dias. Comer alimentos crus, especialmente ralados, em forma de salada, comer frutas nativas e frutas da época descascadas, fruta à noite não, e cortar nas carnes vermelhas, a carne de vaca e a carne de porco, e peixe e aves até 3 vezes por semana. Não beber leite de vaca, nem beber iogurtes e não comer açúcar. Portanto, estes são os exemplos que podemos dar, ou quando estamos com um vírus e queremos ajudar o nosso sistema imunitário, ou quando quero me proteger mais. O chá de tília, como promove a transpiração, é muito bom nestas infecções víricas. E depois, canela e alho, porque contrabalançam as vias pró-inflamatórias. O alcaçuz, também chamado regaliz, e o óleo de sementes de cominho preto, porque eles ajudam a regular vias que permitem ao próprio organismo o reconhecimento viral, e os polifenóis que nós podemos encontrar no cacau, no chocolate e em algumas plantas medicinais. Então, em termos de imunomodulação, o jejum, se eu tenho o vírus, começo a ficar com febre, começo a ficar com sintomas e não tenho nada em particular que me leve a dirigir ao hospital, eu posso fazer 2 ou 3 dias de jejum, simplesmente restringo a ingestão de alimentos durante 2 ou 3 dias e obviamente que o jejum é um tratamento que nós utilizamos em medicina integrativa com muitos pacientes porque, de uma forma geral, é anti-inflamatório, melhora, por exemplo, a asma e melhora o diabetes tipo 2, ajuda a baixar o colesterol e está provado que realmente aumenta a esperança de vida. Então, aqui já está. Portanto, o jejum médico pode ser feito de 3 a 7 dias com um acompanhamento médico personalizado e é muito utilizado em doenças crónicas graves ou no cancro
E nós podemos fazer também um jejum mais light, digamos assim, pode ser feito todos os dias ou uma vez por semana, que pode ir de 8 a 16 horas de jejum, intercalado com períodos de alimentação. Ou seja, eu posso jantar às 8 horas da noite e depois só tomo o pequeno almoço às 8 horas da manhã e faço 12 horas de jejum. Muito importante é que o jejum de facto favorece a imunomodulação, porque o jejum desregula o processo inflamatório e, portanto, existem muitos estudos que comparam a ativação de complexos proteicos implicados no sistema imunitário antes e depois do jejum. Portanto, o jejum ajuda a diminuir a produção de citoquinas de células do pulmão em resposta a ácaros, por exemplo. Portanto, o jejum é uma boa técnica anti-inflamatória. Em termos de febre, a febre, só este slide dava para uma palestra inteira, mas já é muito tarde, portanto eu vou-me limitar a dizer-vos isto. A febre até aos 40 graus atua curativamente, portanto nós não devemos suprimir a febre. Que outro tratamento podemos fazer em casa que nos ajude nas infecções víricas? Os chamados banhos quentes. É o banho progressivamente mais quente, devemos ter outra pessoa que nos ajude. E como é que isto se faz? Eu primeiro preparo um chá para ir bebendo antes do banho e durante o banho. E depois eu vou colocar água quente na banheira, na primeira temperatura até aos 37 graus e encho a banheira até meio, vou para a banheira e obviamente que vou começar a suar. Passado uns 5, 10 minutos, eu vou encher o resto da banheira com a temperatura o mais alta possível que dê a torneira. A água vai subir mais ou menos até aos 42 graus. Nós vamos ficar aqui na banheira não mais que 40 a 45 minutos. O ideal é ser 15 a 30 minutos. Portanto, ainda podem colocar um sal de banho alcalino, como por exemplo os sais de Epsom, e vão bebendo água enquanto estão na banheira. A seguir, quando passa este tempo, o facto de estarmos numa banheira com temperatura muito alta, não nos queimamos porque já estávamos habituados à temperatura anterior, vai-nos produzir um estado febril. Portanto, nós devemos nos secar sem esfregar, ir diretamente para a cama, enrolá-lo na toalha de banho, 2 cobertores de lã, e isto vai nos fazer suar e devemos estar assim entre meia a 2 horas, indo beber água e depois a temperatura irá cair lentamente. Se tiverem sorte, no dia a seguir ainda vão ter febre. Esta é uma técnica muito usada para infecções víricas que não tenhamos que recorrer então ao hospital. O chá de cebola é muito conhecido, uma cebola para 400 ml de água, vão picar a cebola, fazer um chá, é espetacular para tosse seca, o chá de cebola, e ir bebendo ao longo do dia. Então, para terminar, saber que a saúde física e mental vem daquilo que chamamos a felicidade vem daquilo que é o nosso amor pelas outras pessoas, decidam ser felizes, alterem a vossa vida, lembrem-se de verdadeiramente, realmente nos conseguimos proteger contra um vírus, tomarmos vitamina C, mais ou menos, assim um conselho genérico para a maioria das pessoas que nos estão a ver, 1 grama de vitamina C de 1 a 3 vezes por dia, vitamina D entre 5 a 10 mil unidades internacionais de vitamina D por dia, e apanhar sol, pois claro está, selênio 150 mg, zinco até 500 mg, preocuparmos com o nosso intestino e aqui são estudos que estão a ser feitos em relação a este vírus, nomeadamente o uso de uma hormona chamada DHA, porque modula a agressiva resposta inflamatória. Os pacientes que morrem são aqueles que fazem uma resposta inflamatória muito exagerada e, portanto, esta hormona que se chama DHA é a que nós produzimos internamente, mas estamos a chegar à conclusão que os indivíduos que morrem não têm esta hormona, não têm em tanta altura como deviam ter. A melatonina, provavelmente fármacos antiparasitários, a curcumina, os probióticos, são tudo medicamentos ortomoleculares que ajudam no tratamento das doenças víricas. Então, resumindo, cada vez existem mais doenças víricas, quase todas as últimas pandemias mais recentes são virais. Reparem,
a gripe espanhola há 100 anos atrás também foi um vírus da gripe. É óbvio que quando estamos com o sistema imune mais fragilizado, vamos ser mais contagiados e, portanto, o que é que eu vos tenho a dizer sobre o futuro do tratamento da medicina integrativa em relação à pandemia do Covid-19? A ozonoterapia é uma técnica eficaz em relação aos vírus. Na Itália, 17 hospitais públicos já estão a usar ozonoterapia sistematicamente. Por exemplo, este artigo que saiu a semana passada, que mostra que dos 36 pacientes que estavam graves, que lhes iniciaram a ozonoterapia, só um é que teve necessidade de intubação. Os Estados Unidos estão seriamente a ponderar iniciar a ozonoterapia e a administração de vitamina C endovenosa para pacientes graves com Covid-19 está a ser feita a cada 6 horas com muito bom resultado. Outro artigo que saiu a 21 de fevereiro de 2020, na China, estão a administrar 6 gramas por dia de vitamina C e estão a verificar que, de facto, a vitamina C é um antioxidante que também ajuda na prevenção da replicação viral. E este artigo que saiu... Este artigo já era 2016, que mostra que a vitamina C inibe a ativação deste inflamassoma através dos radicais livres. Portanto, a vitamina C é um tratamento promissor juntamente com a ozonoterapia em relação aos vírus. Portanto, resumindo e concluindo, nem todos os que são infectados pelo vírus vão desenvolver a doença. Nós sabemos que o coronavírus é como ser ou não ser cornudo, portanto, uns já têm coronavírus e uns já têm cornos e sabem que têm, outros vão ter e muitos nunca vão saber que tiveram. Portanto, eu tinha que meter uma piada, hoje ainda não tinha dito nenhuma piada. Portanto, meus amigos, vamos nos proteger de toda a toxicidade que temos à nossa volta, com aquilo que colocamos na nossa pele, com a maquiagem, com os produtos de casa, com os ambientadores, abandonar vícios que temos, nomeadamente roer as unhas, vícios que sejam psicossomáticos, o tabaco, os vícios com o excesso de uso de computadores e com o excesso de uso de radiações eletromagnéticas. Temos que nos alimentar adequadamente, fazer uma alimentação metabólica anti-inflamatória, apanhar vitamina D, aquilo que se chama sol, fazer exercício físico, aproveitar que estamos em casa e lembrem-se de fazer exercício físico em casa, dormir cedo, hoje já não vai ser porque eu atrasei-me a falar, mas devemos dormir cedo, ter bom hábito de sono, desligar as luzes, não dormir com despertadores digitais na mesinha de cabeceira, nem com o telemóvel. Devemos ter bom hábito de acordar cedo, fazer exercícios respiratórios, particularmente nesta época em que todos estão preocupados com a questão do vírus, para ventilarmos adequadamente os nossos pulmões e sejam felizes. Todos os dias ouçam a vossa música favorita, dancem, façam palhaçada, sorriam, riam, mostrem os dentes a sorrir, observem o céu e as estrelas e saibam que somos cidadãos do mundo, somos cidadãos do planeta, somos parte do universo. Cada pensamento que eu tenho imprime literalmente uma marca naquilo que se chama universo e naquilo que se chama cosmos. Vamos falar menos e escutar mais, vamos dar aquilo que já deixou de nos fazer falta, porque isso faz-nos sentir bem, com sensação de gratidão. Devemos ser cada vez mais otimistas e devemos de facto parar para observar a vida que estamos a viver, termos gratidão com a companhia que nós temos,
devemos nos apaixonar, sentirmos-nos amorosos, devemos saber de cor o nosso poema favorito. Este é um dos meus poemas favoritos, por exemplo, do Pablo Neruda, que começa por amo-te sem saber como, nem quando, nem onde. Devemos ver várias vezes os nossos filmes favoritos, ver filmes de comédia pelo menos uma vez por mês para rirmos desmesuradamente. Devemos dar a mão àqueles que mais amamos e devemos ter momentos de lazer e devemos dizer amo-te, e quando dizemos amo-te, ser verdadeiramente verdadeiros, porque isso é o que faz a coerência entre a nossa emoção e a nossa racionalidade, e não nos devemos apegar a nada, porque nada neste mundo é para sempre. E devemos aceitar a sincronicidade do destino e lembrar-nos que a vida sabe o que faz, sabe o que leva e sabe o que traz. E, portanto, meus amigos, transformem-se na pessoa pela qual se apaixonariam por vocês mesmos. Isso é o que vai garantir que essa emocionalidade possa permitir que o vosso sistema imunitário esteja o melhor possível. Portanto, se gostaram, e eu estou a ver que gostaram, estou aqui a ler os vossos comentários, façam o favor de subscrever o canal do YouTube, fazer like nas redes sociais, partilhar a palestra e a publicidade que nunca pode faltar. Domingo vamos fazer uma mini palestra, prometo que vai ser mini, prometo, como ser produtiva em teletrabalho, exatamente porque eu tenho que ser produtiva e mais eficaz. Vamos ter uma palestra mini e acabamos por hoje. Muito obrigada por terem estado a assistir e por cada vez mais estarem ativos. Isso também nos faz estar ativos e publicar conceitos para que, estando em casa, possamos aprender como nos podemos manter saudáveis. Agora vamos responder a algumas perguntas, vamos ver se eu sei. Portanto, pergunta. O que são falsos magros e porque é que os falsos magros têm carga tóxica? As crianças podem fazer jejum intermitente a partir de que idade? Então, as crianças podem fazer jejum intermitente, sim, porque nós devemos jantar cedo, nós devemos jantar no máximo 7h30, 8 horas, e portanto eu não devo comer mais nada até ir dormir, quanto muito um chá. Uma criança também pode beber um chá ou beber um copo de água. As crianças não precisam de comer antes de dormir. Portanto, se a criança vai dormir 12 horas, a criança se acordar às 7, 8 horas da manhã, vai fazer um jejum intermitente, embora não estejamos habituados a chamar assim. Eu aconselho que invistam dinheiro a comprar um filtro de água. O melhor filtro de água, na minha opinião, é um filtro de água que deve ser colocado no início da água, como é que se chama? No ramal da água da casa, de forma que a água do duche, a água da cozinha, toda essa água seja uma água que esteja então filtrada. Porquê é que não devemos comer fruta à noite? A fruta à noite causa fermentação. E, portanto, nós não devemos comer fruta à noite, exatamente porque vai fazer com que a minha flora intestinal entre mais em fermentação. Qual a vitamina C que eu aconselho? Aconselho uma vitamina C pura e sem açúcar. A vitamina C preferencialmente devia ser microencapsulada ou devia ser lipossomada. Os falsos magros têm muita carga tóxica, exatamente porque um falso magro pode ter muita gordura, pode ter gordura visceral, e as toxinas lipossolúveis acumulam-se na gordura visceral. Então, para nós sabermos se temos isto, nós temos que fazer um exame de bioimpedância para saber quanta massa magra eu tenho, que é a massa muscular, quanta massa gorda eu tenho, que é o tecido adiposo,
e a quantidade de água intracelular que eu tenho, e isso é que me vai permitir então saber ou inferir a partir daí se eu sou ou não uma falsa magra. Parasitas, como é que sabemos se temos parasitas? Bom, como é que sabemos se temos parasitas? É uma pergunta que eu não sei se quero responder, porque na realidade hoje em dia os exames que fazemos pelo exame parasitológico das fezes dá muitos falsos negativos. Eu estou convencida que a maioria de nós tem parasitoses intestinais, primeiro porque os nossos pais também tinham e por frequência vibracional nós podemos passar, a maioria de nós teve parasitas na infância e portanto estamos com a flora intestinal muito alterada e isso dá aso a que tenhamos parasitas ou que possamos ter parasitas. Só que podemos não ter parasitas como uma criança que tem parasitas, que faz comichão no rabinho, que sai o parasita, mas termos uma parasitose intestinal que vai causar desvio imunitário. Por exemplo, os parasitas intestinais dão uma resposta imunitária TH2, por isso na maioria dos casos de asma nós temos parasitoses intestinais. Espero ter respondido. Se a fruta for cozinhada pode ser comida à noite? Bom, a fruta não deve ser cozinhada, a fruta deve ser comida crua para podermos absorver as vitaminas e os sais minerais. Portanto, preferia que comessem fruta no máximo até o sol se pôr, portanto até às 7, 7h30 da noite. Então, não temos mais dúvidas, vamos terminar por aqui, foi um prazer tê-los desse lado e muito obrigada, até domingo quando vamos falar sobre como ser produtivo em teletrabalho às 22 horas. Até à próxima.